presidente Jair Messias Bolsonaro e já está aqui com a gente ao vivo, através do Skype, transmitido também nas redes sociais, transmitido através da Capital Web e também através da FM da Panambi. Presidente, seja muito bem-vindo à Rádio Mundial FM. Gostaríamos de iniciar a nossa entrevista falando sobre a sua saúde, como o senhor está e qual foi a avaliação médica que o senhor recebeu. O grande problema meu, nosso, é a idade. Começa por aí, já estou com 66 anos. E a minha situação de saúde se agrava de vez em quando, porque consequência daquela facada de setembro de 2018, por o tal de Adélio, filiado ao PSOL, como eu perdi uns 10 centímetros de intestino e ele foi perfurado em vários outros locais, a aderência é comum acontecer. Foi a primeira vez que aconteceu, até demorou, e a gente tem que tomar um cuidado todo especial para que essa situação não se agrave. Graças a Deus, foi resolvido sem cirurgia. Estamos prontos, com muita vontade de trabalhar e dar uma resposta ao Brasil, o que nós estamos fazendo. Presidente, falando um pouco sobre a economia, o mundo está vivendo uma situação tensa com essa pandemia. Apesar de muitos registros de mortes, o esforço do governo foi para salvar vidas e foi muito maior. Gostaríamos que o senhor nos falasse sobre as ações para que o país se mantivesse a estabilidade econômica. A pandemia pegou o mundo todo. A gente lamenta as mortes e o Brasil não ficou afastado disso. O Supremo Tribunal Federal decidiu que quem trataria na ponta da linha das questões da pandemia e as medidas a serem tomadas seriam governadores e prefeitos. Ele deixou o presidente praticamente alijado. Bem, e a pandemia bateu forte no Brasil março e abril. E desde o começo eu falava que tínhamos dois problemas sérios pela frente. Seria o vírus e o desemprego. E grande parte desses governadores e prefeitos se preocuparam apenas com o vírus. Então as medidas de lockdown, de confinamentos, de toque de recolher, de fechar o comércio de forma indiscriminada, afetou em muito a nossa economia. Um governador não pode fechar um estado, simplesmente mandar todo mundo ficar em casa, e ele tem que saber que uma parte considerável da nossa população trabalha de manhã para comer de tarde ou à noite. E esse pessoal foi ignorado. Bem, o que o governo fez no tocante a quem tinha carteira assinada? Lançamos um programa conhecido como PRONAMP, até que foi de iniciativa, não foi nossa, foi de um senador da República, Jorginho Melo, de Santa Catarina. E esse projeto, essa medida nossa, salvou mais de 10 milhões de empregos no Brasil. Então era recurso que nós colocamos à disposição das pequenas e médias empresas, onde nós entramos com parte do pagamento do salário. Houve redução de jornada, houve uma pequena redução de salário também, mas o pessoal não perdeu emprego. No tocante à informalidade, a gente calcula que no Brasil tenhamos 38 milhões de pessoas que vivem na informalidade. Quem são essas pessoas? É o cara que vende a bolacha na rua, a água no sinal, o nosso churrasquinho de gato na praça, os picolé nas arquibancadas de jogo de futebol, na Bahia aí que vende o biscoito na praia, entre outras atividades. 38 milhões de pessoas. E essas pessoas foram abandonadas por governadores. Ao fechar tudo, simplesmente obrigar essas pessoas pobres, algumas paupérrimas, a ficarem em casa. Elas não tinham como sobreviver. Então lançamos um programa emergencial chamado Auxílio Emergencial. E quando lançamos o programa, em 10 dias já começamos a pagar. No final das contas, foram 68 milhões de pessoas atingidas. Um número fantástico, enorme. Bem, e nós pagamos então, de março a dezembro, 10 parcelas do auxílio emergencial. No primeiro momento foi de R$600. Isso implicava, por mês, um endividamento da União em torno de 50 bilhões de reais. Olha o montante. Nós sabemos que tudo devemos fazer pela vida, mas temos um limite de endividamento. Então, diminuímos na frente o valor do auxílio emergencial para metade disso e concluímos o ano. Então, em torno de 320 bilhões de reais nós destinamos ao auxílio emergencial. Isso equivale a mais de 10 anos de Bolsa Família. Então, esse número fantástico evitou, sim, que o desespero
bater-se na porta dessas pessoas mais humildes. Conseguimos manter, então, o povo com uma pequena renda, mas que era o suficiente para eles se alimentar. Eu sei que de maneira não muito suficiente, sei disso, mas se alimentou. Imagine 38 milhões de pessoas com fome. O que poderia acontecer nas periferias e nos grandes centros? Poderia haver saque ao supermercado e outras ações, né, que a gente não quer nem falar aqui. Então, rompemos o ano de 2020. E olha só, terminamos o ano de 2020 com mais empregados formais, em dezembro de 2020, do que, mais empregos formais, do que dezembro de 2019. E acalmamos a população no tocante a isso. Agora, muita coisa veio atrás disso, né? A política de muitos governadores e prefeitos é fique em casa, a economia a gente vê depois. Repito, fique em casa que a economia a gente vê depois. O que aconteceu? Houve um certo desarranjo na nossa economia. Tivemos inflação, né? Não tivemos falta de produtos, tendo em vista, em grande parte, graças ao homem do campo, que não deixou de trabalhar, aos caminhoneiros também, que não deixaram de transportar o que se produzia para todo o Brasil. Tivemos problemas sérios, porque o Supremo deu poderes muito mais para governadores e prefeitos do que para mim. Nós não fechamos nenhum botequim sequer. Nós não fechamos nenhuma estrada, nenhum aeroporto. Agora, muitos governadores, né, proibiram ao longo das rodovias que estabelecimentos comerciais funcionassem. Então, o caminhoneiro não tinha como, muitas vezes, trocar um pneu, arrumar um pneu do seu carro. Não tinha como se alimentar. Foi muito difícil para o Brasil. Quase com essas medidas se quebrou o Brasil. Então, fizemos a nossa parte, atravessamos esse momento difícil da nação e nós agora iniciamos 2021 também com auxílio emergencial de média R$ 250, maior do que a média do Bolsa Família, que está em R$ 192, e temos previsões, né, de fora do Brasil até que a economia deve crescer mais de 5% no corrente ano. No tocante à economia formal, carteira assinada, o Brasil vai indo muito bem. No tocante a esses outros 38 milhões, ainda está faltando muito para que eles restabeleçam o seu poder de compra. Presidente, a nossa cidade é movida pelo agronegócio. Inclusive, na sua primeira eleição em Luiz Eduardo Magalhães, lhe deu a maior votação do Estado, 58,80% dos votos. Que medidas e parcerias o governo tem para melhorar e ajudar esse segmento? Olha, agronegócio, o pessoal do campo, né? Quem trabalha de sol a sol, de domingo a domingo. O que nós fizemos desde o começo do nosso governo, quando não existia ainda a palavra aqui, pandemia, né? Nós resolvemos tomar medidas para estimular o homem do campo a produzir. E o nosso governo, né, temos um lema, né? Nós não queremos atrapalhar quem produz no Brasil. Quando você fala em homem do campo, qualquer fazendeiro aí sempre dormia, né, e acordava preocupado se a sua fazenda ia ser demarcada como terra indígena. Foi uma verdadeira farra de demarcação de terras indígenas em governos anteriores. E nós estamos do lado dos índios. Tanto é que uma parte considerável dos índios apoia o nosso projeto de lei que visa dar poderes ao homem, ao índio, nossos irmãos índios, a fazer a mesma coisa na sua terra que o seu irmão do lado fazendeiro faz. Então nós não demarcamos nenhuma terra indígena sequer. Imagine de repente você acordar, ver publicado em Diário Oficial da União que a sua fazenda foi tomada, né? Vai fazer parte de uma outra terra indígena. Você perde tudo. E grande parte dessas pessoas que perderam tudo, o governo não indenizou, ou indenizou parcialmente. Então, um fator está aí, terra indígena. Também não demarcamos mais quilombolas. Os nossos irmãos afrodescendentes são nossos irmãos, têm o mesmo direito nosso. E também foi uma farra no tocante a quilombolas no Brasil. Bem, evitamos essas demarcações também. Voltando aos índios, você vê uma área maior que a região sudeste. Você imagina a região sudeste, você pega dois grandes estados, São Paulo e Minas Gerais, e mais Espírito Santo e Rio de Janeiro. Uma área equivalente a essa região já está demarcada como terra indígena no Brasil. E já é uma área considerável, você não pode continuar demarcando, senão você simplesmente, tudo vai ser terra indígena ou quilombola em menor proporção. Então isso deu muita tranquilidade ao nosso produtor. Também a questão da segurança.
O homem do campo podia ter a sua arma de fogo dentro da sua casa apenas. Isso chama-se posse de arma de fogo. E nós resolvemos estender a posse de arma de fogo para todo o perímetro da sua propriedade. Então, hoje, um homem do campo que tem a posse de arma de fogo, ele passa a poder usá-la em toda a periferia da sua propriedade, e não apenas dentro da sua casa. Pegamos também o ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente. Salles, há um verdadeiro abuso no tocante a multas no campo. É um abuso isso aí. E essas multas, em parte, retroalimentam a própria indústria da multa, porque fica com o IBAMA. O que acontece com a multa? Você pode ser multado com o teu carro na cidade, mas você tem o direito ao contraditório e também ali conversar com o guarda. Me desculpa, eu não vi a placa, está escondida. E a multa é a última instância. Então acertamos com o Salles que o IBAMA devia fazer a mesma coisa, multar o homem do campo, sim, quando se fizer necessário, e não por qualquer motivo. E diminuir, então, o número de multas no campo na ordem de 80%. No tocante ao escoamento do que o homem produz, que eles sempre diziam, né? Estamos bem da porteira para dentro, da porteira para fora, não. O Tarcísio, com sua inteligência, viu os grandes gargalos para escoar o que o homem do campo produzia. Um exemplo muito claro que a gente coloca aqui é a BR-163, que passa lá pelo Pará. Tínhamos um pequeno trecho que faltava asfaltar, 50 quilômetros. Só que, em época de chuva, um caminhão que transportava o que se produzia no campo levava, em média, uma semana para romper 50 quilômetros. Ele asfaltou isso em tempo recorde. Então, uma grande demonstração de que estamos preocupados com que o produto do campo seja transportado mais rapidamente para os portos, para exportação. Cai, obviamente, o preço do frete, bem como o produto chega nas prateleiras dos supermercados com preço mais em conta. Estamos ultimando aqui, por exemplo, a ferrovia Norte-Sul, que vai do Porto de Itaqui, do Maranhão, passa por Tocantins, Goiás e morre ali no Porto de Santos, em São Paulo. É um trecho de pouco mais, se eu não me engano, quase 3 mil quilômetros. E faltava quase metade disso ser concluído. Vai ser concluído no corrente ano. Isso vai baratear muito os produtos, bem como vão ganhar tempo, né, para transportar este material. Então, essas medidas levam paz, tranquilidade ao homem do campo. Por outro lado, também, a ministra Tereza Cristina da Agricultura, ela é uma pessoa que tem feito um trabalho excepcional fora do Brasil, onde cada vez mais mercado para o produto brasileiro tem aparecido. E o mundo está carente de alimentos. E nós estamos exportando muita coisa. Obviamente, isso reflete no preço aqui dentro. Se aumenta o preço de produtos aqui dentro. Mas nós temos uma política do livre mercado. Se a gente começar a querer fazer uma reserva de mercado, tudo fica mais difícil. A Argentina tentou fazer isso, está fazendo isso e está realmente indo para o caminho errado. Você vê, por exemplo, há pouco tempo a Argentina resolveu proibir a exportação de carne por 30 dias, visando baratear o preço e atender seu mercado interno. Bem, neste período a carne faltou e aumentou de preço. E nós, para combater isso, o que nós estamos fazendo? Colocamos a Caixa Econômica nessa roda. Hoje em dia, não apenas o Banco do Brasil, mas a Caixa Econômica Federal, que vai inaugurar esse ano em torno de 200 agências voltadas para o agro em todo o Brasil, em especial para atender a agricultura familiar. Então, a curto prazo, não me entendeu, a médio prazo, nós, além de ajudarmos o homem do campo, estaremos oferecendo ao homem da cidade produtos mais baratos em quantidade suficiente. Presidente, para finalizar, sabemos que a agenda do senhor é corrida aí. Para finalizar, gostaríamos de saber e que o senhor falasse sobre o futuro político partidário. O senhor volta para o progressista e também que o senhor comentasse também sobre a importância da reforma administrativa que está sendo trabalhada lá no Senado, né? Nós encaminhamos a reforma administrativa para o Congresso e ela começa a ser discutida lá. Ontem mesmo conversei com o relator, mas uma coisa tem que ficar bem clara: ela é para os futuros servidores públicos, não para os atuais. Os atuais continuam com todos os seus direitos garantidos. Ela haverá mudança, sim, para quem no futuro adentrar a carreira, for concursado. Basicamente,
É isso o de mais importante que está para acontecer na reforma administrativa. Então, a questão da estabilidade vai haver para algumas categorias no futuro, para outras não. Bem como haverá, ao longo da carreira, né, uma avaliação do funcionário público. A grande maioria bons funcionários não vão ter problema nenhum. A minoria poderá ter problema quando fizer a sua prova para avaliar a sua eficiência no serviço público. E repito, será para os futuros servidores públicos e não para os atuais. Quanto à política, eu não quero entrar em muitos detalhes agora, porque a nossa preocupação é realmente administrar o Brasil. É natural, obviamente, né, eu tenho que ter um partido político. Eu não sei se vou disputar as eleições do ano que vem. Devo disputar, eu não posso garantir. E temos conversado com vários partidos, entre eles o Partido Progressista, ao qual eu integrei por aproximadamente 20 anos, ao longo de 28 que eu fui deputado federal. Trouxe para dentro da presidência agora o ministério mais importante nosso, que é o da Casa Civil, o senador Ciro Nogueira, do Piauí. Então, um homem adequado para conversar com o parlamento. E o general Ramos foi para outro ministério palaciano. E aquela história, né? O general Ramos é uma pessoa nota 9. Ele não é 10 porque falta para ele um pouco de conhecimento para melhor conversar com o parlamentar. É a mesma coisa eu querer que o Ciro Nogueira converse com o alto comando das Forças Armadas. Ele não sabe como conversar de forma adequada, vamos assim dizer. Então nós estamos acertando a chefia da Casa Civil com o Ciro Nogueira, um senador que está agora no Senado, mas teve 6 mandatos de deputado federal e foi meu companheiro de casa por muito tempo. Eu tenho certeza que a interlocução melhorar e muito. É um ministério muito importante para nós, tendo em vista que nós temos que conversar com o parlamento brasileiro. E ninguém melhor do que o senador experiente, como Ciro Nogueira, que foi meu colega por muito tempo dentro da Câmara dos Deputados. Presidente, gostaria de agradecer imensamente, dizer que é um marco histórico para a Rádio Mundial entrevistá-lo, o presidente do Brasil, e aqui na cidade onde o senhor teve aí uma margem considerável de votos nas eleições. Deixar um grande abraço, deixar também o desejo de muita sorte na administração do Brasil, saúde para o senhor, e também deixar um abraço da minha filha, que ela falou, olha, por favor, fale para o presidente, que eu mandei um abraço para ele, a Catiele Munique, também o Jamerson Valenzuela, deixaram um abraço aí para o senhor e eu desejo que tudo dê certo aí para frente aqui no nosso Brasil. Me dá um minuto só mais, por favor. Hoje, às 19 horas, é o dia da minha live semanal. Hoje não tem. Amanhã, nossa live semanal, né? 19 horas. Então, nós vamos mostrar as inconsistências do sistema eleitoral nosso. Muitas questões realmente que levam a gente a desconfiar do atual sistema eleitoral. O que nós queremos é um voto impresso. Não é você votar no papel. Você não bota a mão no papel. Você digita o nome dos seus candidatos, ele aparece na tela, e depois você aperta um botão e esse voto, então, é impresso num pedaço de papel que cai automaticamente dentro da urna. É uma maneira de você realmente acreditar nas eleições. Nós queremos eleições democráticas e o voto democrático. Dizer mais ainda, na sexta-feira eu recebo aí o presidente de Cabo Verde, então não poderei acompanhar o Rogério Marinho em Guarabira, Paraíba. Ele vai entregar 500 casas do programa aí, Casa Verde e Amarela. E no sábado, abusando de vocês, eu vou estar em Presidente Prudente, em São Paulo. Vamos inaugurar o Hospital do Câncer, né? Uma reivindicação antiga dos moradores da região. E logo depois, como é sábado, eu vou dar um passeio de moto lá em Presidente Prudente. Muito obrigado pela oportunidade. Inclusive, se o senhor me permite, eu gostaria de deixar também aqui que tem uma mega manifestação pela democracia pró-Bolsonaro. Dia 1º de agosto, vamos às ruas pelo voto impresso auditável. O encontro será em frente ao Posto Paraíso, aqui na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Em apoio aí ao voto. Eu convido a todos a comparecer, não vou estar presente aí. Eu prefiro chamar de voto democrático, né? Eleições democráticas. E realmente você só pode acreditar numa democracia se aquela pessoa em que você realmente votou, o voto vá para aquela pessoa, não interessa quem quer que seja. Quem está contra isso está contra a democracia, está contra o voto democrático, está contra uma eleições
limpas. E nós dependemos disso o ano que vem. Eu completaria até com uma questão. Não é possível que as mesmas pessoas que tiraram o Lula da cadeia e tornaram ele elegível sejam as pessoas que vão contar o seu voto dentro de uma sala secreta onde só eles têm acesso. Gostaria mais uma vez de agradecer ao senhor e dizer que a Rádio Mundial FM está à disposição para qualquer outras eventualidades e outras questões que o senhor queira colocar. Estaremos sempre com os microfones da rádio aberta ao senhor aqui. Obrigado e um abraço a todos os baianos. Um abraço, presidente. Muito bem, estivemos